Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui nas videoaulas, né? Tô fazendo mais na tela do computador, mas hoje estou aqui. E aí, tá friozinho aí? Hoje eu tô gravando a nossa aula, tá bem friozinho, tá um clima bem gostoso para tomar um chazinho, né? É, Ficar em casa, embaixo das cobertas e estudar muito, né? Bom, a gente vai dar continuidade às atividades aqui do caderno base da Remel, volume 3. Então, as atividades dessa semana vai ser iniciar lá na página 78. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao contexto desse texto sobre a renda per capita e o mapa aqui da Europa e a renda per capita da Europa em 2018, lá a partir da atividade 10. Bom, numa retomada geral, né, a renda per capita ela vai ser um dado da população em que vai delimitar mais ou menos a renda por cabeça, né? Então, isso é possível fazer esse quantitativo a partir de uma cidade, de um estado, de um país, mas geralmente esses dados eles são analisados numa questão geográfica dos países, né, de nacionalidade. Por exemplo, qual é a renda per capita do Brasil? Qual é a renda per capita dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de Cuba? Então, é mais nesse sentido geral. E aí, esse dado, ele é a divisão do Produto Interno Bruto, o PIB, pela população daquele território. Então, faz uma divisão daquele total por toda a população. E aí, né, a gente consegue ter uma média geral da riqueza que o país tem por pessoa. Esse dado é um dado interessante para você ter uma amplitude assim geral da qualidade de vida, da forma de vida econômica da população, mas tem muitos problemas mesmo, porque o texto traz essa questão problemática, porque é muito mais que determina a forma de vida das pessoas, não é só a questão de dinheiro, é a questão do acesso à educação, à saúde, a lazer, muitas outras coisas vão determinar como é a vida da pessoa, não só a questão da renda em si, né? Por isso que a gente tem um outro dado mais completo para pensar isso, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele vai dar uma amplitude maior para além da renda, né? É claro que vai ter os seus problemas também, né? Porque a gente está falando de números. O número ele nunca vai conseguir trazer a realidade absoluta, total daquele evento social, né? Mas aí, voltando à renda per capita, a outra questão problemática também, que tem essa questão que leva só em consideração a renda, e a renda também não vai querer dizer tudo, e quando a gente faz uma média, é como se a gente colocasse todas as pessoas no mesmo formato de vida, e a gente sabe que a nossa sociedade não funciona dessa forma, né? Tem a questão também que o texto traz que, por exemplo, a China é um país que tem uma renda elevada, né? Mas, ao mesmo tempo, é um país extremamente populoso, né? O número da população é muito grande. Então, quando faz essa divisão da renda, que é uma renda elevada, mas é uma população também, o número da população é muito elevado, é como se as pessoas, no geral, não vivessem bem. Não é assim que acontece, né? A mesma questão que eles trazem o exemplo dos Emirados Árabes, que tem o seu número considerável, muito bom ali da renda, mas quando faz a divisão populacional, por ser um país de extensão territorial muito menor e a população é muito menor, então o número assim acaba sendo meio confuso, né? Ele não fica um número assim muito de realidade social assim bem fácil de entender, né? Então tem essa questão problemática aí desse dado social, né, que é a renda per capita. Mesmo assim, a gente precisa desse dado para fazer uma análise de panorama geral assim acerca dos territórios, principalmente nacionais.
Então, aqui no mapa, vocês vão perceber no mapa lá da página 78, para vocês responderem a questão 10 e a questão 11, vocês vão observar aqui, deixa eu colocar aqui para... Vocês vão observar a questão da renda per capita no quantitativo aqui que está colocado. Então, a gente vai perceber que os países mais claros, que estão em cores mais claras, têm uma renda per capita menor. E o número é menor, que tem menos condições, né? E aqui os números mais escuros é que teria mais condições. Então, a gente vai perceber aqui que nessa porção aqui do continente, a gente tem uma presença de uma renda per capita mais elevada, ao contrário da porção aqui oposta do outro lado do continente. Os países estão em cores mais claras, então tem uma renda per capita menor, né? E aí a gente vai chamar aqui, lembra-se de localização lá dos hemisférios. A gente tem até a Rosa dos Ventos aqui. Para esse lado de cá do mapa, a gente tem a porção oeste e esse lado de cá, leste. Ao mesmo tempo, a gente chama essa porção aqui, que é oeste, de ocidental. E a outra porção de lá, que é leste, de oriental. Então, uma questão aí de... Quando vocês chegarem numa questão, falar, lá na porção ocidental do continente europeu. Onde que é a porção ocidental? Ocidental é para o lado oeste. Onde é a porção oriental do continente europeu? É aqui para o lado leste. Ok, então nas outras questões dessa semana, vai ter um texto e um mapa também para vocês fazerem a análise para responder. O que acontece? A gente tem, de uma forma geral, a mania de considerar a Europa, os países assim, extremamente desenvolvidos. Então a gente pensa que, de uma forma geral, todos os países da Europa é aquela coisa que a gente chama de primeiro mundo, muita qualidade de vida, muito acesso a coisas assim de qualidade que são essenciais para a vida do ser humano, né? Mas não, na realidade não é bem assim. Existem muitos problemas sociais dentro de países, até países que a gente considera que são totalmente evoluídos. Não tem problema nenhum, mas existem muitos problemas sociais. Nem todas as pessoas vivem da mesma forma nesses países. E aí a gente tem um mapa aqui que traz a questão da União Europeia, que é um bloco econômico muito importante mundialmente e na Europa, em que eles estão unidos em prol ao desenvolvimento deles. Então o mapa ele traz uma questão do risco de pobreza em 2015 na União Europeia. Então vocês vão perceber que esses países que estão em cores mais escuras, a partir aqui da legenda, são países que têm esse risco de pobreza. Então há a presença de traços de pobreza, o que é interessante também destacar. O que ocasiona essa questão da pobreza das pessoas nesses países? Então tem a questão do desemprego, da falta de acesso de empregos que levem em consideração uma legislação trabalhista, né? A questão do aumento dos preços com comida, com saúde, com energia, ou seja, são elementos essenciais que os seres humanos necessitam para sobreviver, e quando eles encarecem, não são todos seres humanos que conseguem ter acesso a esses serviços, a esses elementos essenciais para a vida. Então isso caracteriza ali uma questão de pobreza. Então é isso, pessoal, para essa semana é esse conteúdo das nossas atividades. Se vocês tiverem dúvida, comentem lá na pauta da nossa aula, que eu estarei durante a nossa aula lá disponível para responder.
ok? Até a próxima, então, e tchauzinho. Aproveitem aí esse clima frio e se cuidem muito, viu? Que a nossa cidade está passando por um momento bem peculiar aí na questão da saúde. Então, se cuidem muito e cuidem dos seus. Tchau, até a próxima.